FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Demais Seguros. O seu seguro em 5 minutos. Acesse demaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você. Olá, muito boa noite. Agradecendo a todos que já estão acompanhando aqui o FPX Cast especial. Primeira edição, né? A gente faz especial do FPX Cast, esta nova proposta do podcast, para a gente destrinchar assuntos. O assunto hoje será consórcio. A ideia é explicar, tirar essas dúvidas sobre uma plataforma no mercado que vem crescendo cada vez mais. Mas antes da gente entrar, né, neste assunto específico, vou pedir o que eu sempre peço no comecinho de todo o podcast. Vamos lá. Vocês têm que clicar no sininho, se inscrever aqui no canal, tá? Isso ajuda demais. E, obviamente, compartilhar. O link tá aí, você compartilha para todos os seus amigos, no seu grupo de WhatsApp, pode compartilhar também no Facebook. Faça isso que ajuda demais a gente ter um alcance ainda maior e tirando essas dúvidas num programa tão especial como hoje. Agradeço a sua participação, a sua audiência e agradeço demais também a Demais Seguros com a gente no FPX Cast e também nesta edição especial do FPX. Agradeço também aqui ao Duca, Thiago Duca, no Duca Studio e Podcast. Hoje um cenário totalmente diferente, porque esse é um FPX Cast especial. A realização é da FPX Comunica e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Vamos lá, então, como eu disse, hoje um episódio especial do FPX. Desta vez vamos discutir um tema que gera curiosidade e tirar as dúvidas sobre o que eu disse. Consórcio. E para nos guiar neste universo, temos a honra de receber um especialista na área. Queria agradecer, muito boa noite, Rodolfo Comitri. Boa noite. Chegando aqui com a gente, ele é gerente de desenvolvimento comercial Brasil da Porto Seguro e tem uma vasta experiência e conhecimento nesse campo de consórcios. Então vamos lá, pode até parecer muito simples, mas vamos explicar. Explica para mim mesmo, o que é um consórcio e como ele funciona? Bom, Flávio, primeiro boa noite, muito legal estar aqui. E acho que falar de consórcio, eu vou até voltar um pouquinho na história para contar sobre o surgimento do produto consórcio e a gente vai conseguir explicar bem como ele funciona. Mais ou menos nos anos 1960, uns amigos funcionários de um antigo banco, eles queriam comprar um carro. Só que um olhou para o outro olhou para um e falou, eu não tenho dinheiro. Aí o outro falou, eu também não. Então, eles fizeram uma vaquinha entre eles, cada um deu uma parte, e aí eles fizeram um sorteio. Então, cada um deu uma parte, juntaram o valor arrecadado entre esse grupo de amigos, fizeram um sorteio, e naquele mês, um amigo tinha direito de comprar o carro. O famoso contemplado. Exatamente. E aí, no segundo mês, eles faziam o mesmo sistema, né? Cada amigo dava uma parte, arrecadavam um valor total e faziam um sorteio, o segundo amigo foi lá e comprou o carro. E a partir daí, o consórcio ele foi ganhando uma força maior. E hoje, sei lá, né? Estou falando de 1961, quando surgiu. Hoje, em 2023, o consórcio ele já é a segunda modalidade de crédito mais aderida pelos brasileiros. E acho que para deixar mais claro assim, o que é o consórcio, eu gosto de dizer, Flávio, que o consórcio é uma alternativa. É uma alternativa para quem quer comprar sua casa, é uma alternativa para quem quer comprar seu carro, para quem quer comprar seu avião, seu barco, seu caminhão. Então, é uma alternativa de crédito, em várias vezes mais barata do que as modalidades tradicionais, e por este motivo, o consórcio vem crescendo tanto, como muito bem comentado por você, inclusive. Interessante, né? Porque a gente fala de uma plataforma como essa de crédito, que ainda gera muitas dúvidas, mas a gente está falando de algo que surgiu lá nos anos 60, em Sim. 61. Sim, Impressionante. sim. E eu acho que assim, ao longo dos últimos anos, Flávio, o brasileiro de forma geral, acho que não só o brasileiro, acho que o mundo inteiro vem ganhando uma consciência financeira maior.
E na medida que as pessoas vão ganhando consciência financeira, elas param para fazer conta. Então, antigamente, você queria comprar um carro e você não tinha recurso próprio para comprar carro, ou o gerente do banco, enfim, ele te indicava, falava, Flávio, essa daqui esse aqui é o caminho para você. Hoje em dia, as pessoas elas têm acesso à informação, por exemplo, na internet. Sim. E aí elas conseguem pesquisar e encontrar o consórcio lá com uma alternativa diferente. E eu sei que daqui a pouquinho você vai me perguntar como funciona melhor esse negócio, que a gente vai conseguir explicar um pouquinho das diferenças entre o consórcio e as modalidades tradicionais aí de crédito. Porque quando se pensa quero comprar um apartamento, um carro, a primeira coisa que vem na mente, se você não tem o dinheiro na mão, e tá no Brasil, é difícil Sim, ter o dinheiro na sim. mão, assim, mas é o financiamento. É o financiamento. Vamos explicar. Porque o financiamento o pessoal conhece. Vou lá no banco, na instituição financeira, peço determinada quantia e vou pagando por mês. Sim, É extremamente simples. sim. Como funciona, então, o consórcio? Qual a grande diferença? Você já disse, é uma junção, é meio que uma comunidade, né? Sim. Como funciona agora de fato? Legal. Eu até costumo brincar assim, o brasileiro ele compra de uma forma diferente, né? Vamos tentar trazer um exemplo aqui de como o brasileiro compra carro. Então, você achou um carro legal, sei lá, uma marca X lançou um carro que você achou lindo, você vai até a concessionária, você olha o carro, você leva seu filho, ele entra no carro, aperta todos os botões, mexe lá, sente o cheiro do carro e tal, e aí depois você vai ver como você vai pagar, né? Então, você senta lá no balcão do cara e fala assim, esse carro de 100 mil, eu tenho 20 para dar de entrada, eu quero financiar 80. Assim é mais ou menos a forma com que o brasileiro consome. O consórcio, Flávio, ele tem um conceito diferente. As pessoas sabem que elas vão querer trocar de carro em algum momento. Elas sabem que elas vão querer comprar casa em algum momento. Então, se você sabe que você vai querer comprar uma casa, vamos se planejar antes? É isso que eu ia falar. O consórcio trabalha com planejamento. Essa é a principal proposta do consórcio. Eu acho que se eu tivesse que encontrar um sinônimo para falar de consórcio, seria compra planejada. Então, para o consumidor que está buscando, por exemplo, um apartamento que custa 300 mil reais, ele vai selecionar uma administradora e vai comprar um crédito de 300 mil reais. Ele paga uma parcela mensal e ele tem a possibilidade de retirar esses 300 mil através de duas formas. A primeira é se a pessoa for sortuda. Então, para quem já ganhou no bingo lá da quermesse do bairro, essa pessoa já tem aí uma possibilidade maior. Ela pode ser sorteada ou ela pode, Flávio, dar um lance. O lance, vamos tentar deixar o lance mais simples, vai. Leilão. Sabe como funciona um leilão? Então tem um carro lá que vai ser leiloado, aí você levanta a mão e fala assim, eu vou dar 10. Aí eu falo assim, eu vou dar 12. Aí eu vou dar 15. Então, 15 ganhou. Então, pro cliente que tem mais pressa de comprar o apartamento, esse de 300 mil reais que a gente dava, ele tem a possibilidade de dar o lance. E aí, se o lance dele for um dos mais altos naquele mês, ele recebe o valor do crédito para comprar o apartamento. Então, acho que o consórcio, de forma bem simples, funciona dessa forma. E a principal vantagem, a principal característica, na verdade, é essa de compra planejada. Então, você começa antes para comprar o seu bem daqui a pouco. Os benefícios de participar de um consórcio, quando se tem tantas modalidades, né, de financiamento, quais são os principais? Legal. E eu acho que essa é a principal pergunta que deve ser respondida para o público que está ouvindo aqui o nosso podcast e tem interesse em planejar a troca do carro, ou pretende comprar sua casa, ou quer ir para uma casa maior, enfim. O consórcio é mais barato. Então, sei lá, a gente tem a taxa Selic aí na casa dos 14, 13. O financiamento, você vai financiar uma casa hoje pagando em média 12% ao ano, e o consórcio, a gente está falando de uma taxa de administração total em 15 anos de, em média, aí 18%. Então, por ano no consórcio, você paga menos de 1%.
E no financiamento você vai pagar na casa dos 12, dos 11, aí depende muito do banco, né? Mas vai ficar entre 10 e 13% de financiamento. E no carro a mesma coisa. Então, carro hoje você vai ter consórcio aí com planos pagando 0,20, 0,29 ao mês. Uma taxa total de 15, 16, 17%. Então a gente até brinca, né, que acho que uma frase aí para andar lado a lado com o consórcio, Flávio, é quem se programa compra melhor e mais barato. Então, se você começar a poupar um pouco antes com o consórcio, isso vai garantir economia para você no momento da compra. Até imagino que o pessoal deve estar se perguntando. Como é possível, então, ter juros mais baratos? Como é que. E mesmo assim, muita gente ainda busca financiamento. Sim. É porque eu acho que assim, ó, o consórcio, ele vai atender de fato aquele público que está se planejando para comprar. O financiamento é uma modalidade super importante e muitas pessoas fazem o financiamento, como você disse, mas ela é mais aplicada para quem tem necessidade de consumo no curto prazo. Alguma coisa mais urgente, né? Urgente. Então, assim, eu preciso comprar esse apartamento, eu não posso perder essa oportunidade e eu tenho que comprar isso essa semana. A gente pensa num consórcio assim, eu preciso comprar um apartamento. Um apartamento. Não o apartamento. Exatamente, exatamente. O consórcio, assim, ó, pode até ser que a pessoa tenha pressa e que o consórcio seja uma excelente alternativa para ela, mas ela precisa ter um tempo mínimo para se planejar. Tá. Existe a possibilidade dela entrar no consórcio e tentar dar um lance para ser contemplada e retirar o crédito mais rápido, mas isso vai exigir uma certa flexibilidade, porque no consórcio você pode ser contemplado no primeiro mês, você pode ser contemplado no terceiro, você pode ser contemplado no primeiro ano, e aí você vai acompanhando aí o lance que os participantes do grupo, do seu grupo têm oferecido, né? E já o financiamento não, o financiamento é mais aquele caso da sangria desatada. Eu preciso comprar esse carro nesse momento, não pode ser outro. Tá. Então essa é uma boa explicação. Sim. Entender essas diferenças. Sim. Falando das parcelas. Legal. Como ela é determinada? Tá. Aí, obviamente, a gente está falando de várias modalidades de consórcios. Então, Sim. cada um vai ter suas especificidades, claro. Mas como faz essa determinação? Legal. E aí acho que também tem uma diferença importante, né? O financiamento ele é calculado, ele tem uma base financeira de juros compostos, né? Juros sobre juros. E o consórcio ele tem uma taxa de administração que ela é fixa. Então acho que um ponto interessante do consórcio é, se o cliente comprou um consórcio hoje, pagando 18% de taxa, ele vai pagar 18% de taxa até o final do plano. Então é muito fácil calcular o consórcio. Então, se o cliente está pesquisando, por exemplo, um crédito de R$100 mil e ele tem uma taxa de 18, 100 mil mais 18%, R$118 mil de dívida total. Aí, para responder a tua pergunta e chegar no valor da parcela, é só calcular pelo prazo do plano que ele tá entrando. Então, R$100 mil, ele pode pagar em 200 meses. 100 mil mais 18% dividido por 200. Chega no valor da parcela, ele vai dar mais ou menos R$500 por mês. Então, se for um plano de automóvel, que os prazos são menores, 50 mil mais 16% de taxa, parcelado em 72 meses, 80 meses. Então, como o consórcio ele é juros simples, crédito mais taxa de administração dividido pelo prazo, é muito fácil para o cliente. Ele, inclusive, tem previsibilidade. Ele sabe o quanto ele vai pagar no final do plano de taxa de administração. A gente falou aí de imóvel, carro, mas tem outras modalidades, né? São vários tipos de consórcios disponíveis. Sim. Quais são esses contemplados? Legal. E contemplados é um termo super adequado. Bom, vamos falar por categoria. Quem compra um consórcio de imóvel, Flávio, pode utilizar o consórcio para compra de imóvel residencial, comercial, casa de campo, casa de praia, pode utilizar o consórcio para construir, para reformar um imóvel que o cliente já tem. Então, às vezes, o cliente tem um imóvel legal, mas ele queria fazer uma reforma para melhorar o ambiente que ele vive. Então, você pode utilizar até para a própria reforma, não é? Para a própria reforma. Então, assim, olha, quero reformar meu sobrado. Pensei que era para comprar um imóvel. Não, você pode reformar. Pode. Eu tenho o meu apartamento, eu posso
adquirir um consórcio para fazer essa reforma. Para fazer uma reforma. Olha que legal. Muito bacana, porque dependendo do tamanho da casa, né, você vai Sim, gastar claro. R$100 mil para reformar, 200 mil, enfim. E o imóvel, ele pega uma parte ainda que é fantástica. Então, para todos os clientes que fizeram financiamento e pagam juros elevados no imóvel, Flávio, eles conseguem utilizar o consórcio para quitar o financiamento imobiliário. Então, assim, ó, às vezes o cliente entrou num financiamento porque ele tinha aquela necessidade de Lógico. curto prazo, ele está pagando lá 12% de juros ao ano mais TR, ele pode substituir esses 12% de juros ao ano mais TR por uma dívida de juros simples, que é o consórcio, pagando 1% de taxa ao ano. Então, existe essa possibilidade falando só de imóvel. Para o cliente que adere ao consórcio de automóvel, ele pode utilizar o consórcio para veículo de passeio, né? Pode utilizar o consórcio para compra de caminhonete, pode utilizar o consórcio para compra de náutico, pode utilizar o consórcio para compra de picape. A gente até brinca, né? Tudo que tiver chassi pode utilizar o consórcio de automóvel. Para o consórcio de pesados, que aí também tem uma abrangência muito bacana. Não é consórcio para me comprar, né? Consórcio de pesados é fantástico, porque ele atende, acho que uma das categorias do setor brasileiro que mais cresce nos últimos anos, verdade, né? verdade. Então, o setor agro, o setor rodoviário apresenta crescimentos importantes, inclusive uma relevância fundamental no PIB do nosso país. E o consórcio de pesados, ele serve para compra de caminhões novos e usados, para compra de ônibus novos e usados, e também serve para compra de máquinas e implementos agrícolas. Então, para quem está ouvindo a gente, é produtor rural, quer substituir uma máquina, quer trocar uma máquina, quer trocar o caminhão, para o transportador, quer renovar a frota, consórcio de pesados pagando pouquinho. E às vezes a troca dessa frota, por exemplo, ela pode ser feita de forma planejada. Então, assim, ó, se eu já sei que os meus caminhões começam a dar problema em X anos, eu começo a fazer o consórcio agora, que daqui a pouco você troca a frota inteira pagando barato. E a gente tem, eu falei do imóvel, falei de automóvel, falei de pesados, e a Porto ela também foi inovadora, atuando com um nicho diferente, que é o consórcio de sustentável. É um consórcio diferente, que ele vem para atender especificamente as pessoas que pagam uma conta de energia elétrica Entendi. muito cara e que querem programar aí a instalação de um sistema de energia fotovoltaica na sua residência ou na sua empresa. E o último produto que a gente lançou, a gente percebeu durante a pandemia que a atividade física era muito importante e que aquela Calói 10 que você tinha lá não ia dar mais conta do recado. A gente lançou recentemente o consórcio de bicicleta, Flávio. Que legal isso. Porque a gente percebeu assim Extremamente diferenciado. Porque realmente cresceu bastante, né? a procura de bike Impressionante. e um mercado impressionante e valores absurdos, assim, tem bicicleta que custa 100, 200 mil reais. E aí às vezes a pessoa não quer utilizar todo o recurso para comprar uma bicicleta de valor elevado, faz através do consórcio da Porto. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades usando o consórcio. Então, dentro disso tudo, como funciona o papel da administradora nisso? Boa. Esse meio campo. Legal. Aí eu vou voltar lá para aquela pergunta que você me fez explicando o que é o consórcio. Lá a gente tem os grupos de amigos ali, vamos imaginar que são 4 amigos, cada um paga uma parte, e tem que ficar alguém sendo responsável por falar assim, ó, o Flávio me pagou. Isso. O Rodolfo não pagou em dia. Rodolfo, paga a minha parcela aqui, senão eu não vou conseguir liberar o carro pro Flávio. Porque deve ser uma das grandes dúvidas desde o início dessa nossa conversa, porque a gente fala, tem um grupo de amigos, mas se um falar, já comprei o meu, tchau. Exatamente, gastei tudo bebendo cerveja. Não, calma. O papel da administração... E é uma possibilidade. Grande, viu? O cara já identificou aqui. O papel da administradora, Flávio, basicamente é garantir para todos os participantes do grupo
que a gente vai fazer uma gestão correta dos recursos captados. Lisura do processo, que a gente vai ter recurso para gerar contemplação, que quando o cliente der lance, a gente vai ter recurso para liberar o crédito para ele comprar a casa, o carro, o caminhão dele. A gente vai garantir que os participantes do grupo paguem as parcelas em dia. A gente vai garantir que você compre um imóvel correto. Porque é uma grande preocupação. Às vezes você está vendo uma casa linda e maravilhosa, mas você não sabe que, por exemplo, nessa casa teve um processo e que pode ser que ela seja fruto de uma ação e que você possa ter um problema no futuro. Então, eu, como administradora, também vou garantir que o carro que você está comprando é um carro que tem um bom histórico, que não vai te dar problema no futuro e que o imóvel está redondinho. Então, acho que o papel da administradora é fazer a gestão mesmo do negócio, garantindo para o cliente qualidade, que ele vai conseguir realizar o objetivo dele, e garantindo também para os parceiros uma marca de confiança e que vai fazer a gestão correta ali de tudo que envolve a administração do consórcio em si. Ou seja, é garantir o seguro da Porto, garantir o seguro da Demais, é isso. Perfeito, é isso aí. Bom, vários tipos de consórcio, tem consórcio até de bike, e é impressionante realmente esse mercado, como cresceu, e o senhor citou muito bem, Rodolfo, esse crescimento dentro da pandemia. Sim. E bikes custando montantes de veículos até importados, Sim, né? Perfeito. Impressionante. E, obviamente, o Rodolfo já falou pra gente aqui algumas diferenças de imóveis para carros. Quais são esses planos, a diferença de duração desses planos de consórcio para esses N consórcios que existem? Vários consórcios para chassis aí. Sim. Bom, falando de carro, geralmente os planos têm duração média ali de... vamos falar numa faixa de 50 a 80 meses. Uhum. Os planos de imóvel têm uma faixa média aí, porque existem grupos de consórcio em andamento. Então, às vezes, para quem tem mais pressa para comprar um imóvel, por exemplo, Flávio, pode entrar num grupo de consórcio que já começou há 5 anos atrás. Então, também existe essa possibilidade. Então, os planos de imóvel vão variar aí de 100 a 200 meses, mas o legal é que o consórcio de imóvel, por exemplo, ele não passa de 16 anos. Então, geralmente, as pessoas financiam imóvel em 420, que é 35 anos. Então, se você compra a sua casa com 35 anos, faz as continhas aí. Você vai parar de pagar sua casa quando você tiver 70. Já o consórcio, se você compra a sua casa utilizando o consórcio com 35, você vai acabar de pagar a sua casa com 50, 52. Então, acho que o consórcio ele tem uma característica muito interessante também no que se refere a prazo. E falando de caminhão, como os valores também são mais elevados, não só caminhão, né, pesados de forma geral, o prazo é de 120 meses, que vai dar aí mais entre 10 e 12 anos. Vamos explicar agora melhor como funciona o sorteio, porque a gente falou, quem tem sorte no bingo, quem consegue... É dessa forma mesmo? Pode ser no primeiro mês? Sim. Um grupo de consórcio, vamos falar do consórcio de imóvel, por exemplo, tá? Tem 600 participantes. Cada participante tem um número. Então, número 1, número 2, número 3. E a gente chama esse número, Flávio, que é a fração do participante dentro do grupo de consórcio, de cota. Então, todo mês acontece pela Caixa Econômica Federal a extração da Loteria Federal. Então, a gente vai lá, olha a primeira extração da Loteria Federal de cada mês e vai olhar a centena do meio da primeira extração da Loteria Federal. E a gente vai falar assim, ó, a primeira extração, a centena do meio aqui deu 392. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o participante 392. Se o participante 392 tiver com a sua parcela em dia, ele recebe o valor do crédito do consórcio integralmente para fazer a compra do imóvel. Então, para e pensa comigo. Você acabou de fazer um consórcio, você pagou uma parcela, vamos dar um exemplo aqui prático, de R$2.000 para uma carta de 500 mil. E aí você deu sorte. As orações estão em dia. Você é o participante 392.
Cara, você pagou R$ 2.000 de parcela e você vai receber R$ 500.000 para fazer a compra do teu imóvel. Então, assim, o sorteio de ordem prática funciona assim. A única regra é que o cliente, o participante, ele precisa estar com a parcela em dia. Caso ele não esteja com a parcela em dia, a gente vai buscar uma outra centena aqui da primeira extração, Legal. tá? Então, acho que na prática, para deixar bem simples, o sorteio funciona assim. Pode tirar dúvida. Sorteio é uma coisa, a contemplação é outra, né? Então, A contemplação ela pode ser por sorteio Uhum. ou ela pode ser por lance. Tá. Lance, vamos utilizar esse mesmo exemplo dos R$ 500.000 que a gente estava falando agora. Então, você quer comprar um apartamento, uma casa que custa R$ 500.000 e, por exemplo, você trabalhou em empresa, você foi funcionário CLT a tua vida inteira ali e você tem lá guardadinho R$ 100.000 de FGTS. Aí você olhou para o seu carro e falou, para comprar a casa que eu quero, eu até venderia esse carro. Esse seu carro custa 100 mil. Aí você pega lá R$ 100.000 da venda do carro, mais R$ 100.000 que você tinha de FGTS e você dá um lance. Dando o lance, a Porto vai pegar os lances que foram dados. Ali você tem um lance de R$ 200.000, tem um outro participante que deu 190, o Rodolfo deu 150. Aí eu vou pegar e vou contemplar o lance mais alto. Como você deu o lance de 200 mil, foi o mais alto naquele mês, eu entrego os R$ 500.000 para você. E o mais bacana é o seguinte, você não deu um lance de R$ 200.000? Você tinha 100 no FGTS, vendeu o carro de 100 mil, o que as administradoras fazem com esses R$ 200.000 que foi dado de lance, Flávio? Ela diminui o saldo devedor do cliente. Então, quando o cliente é contemplado oferecendo o lance, o valor dado de lance serve para amortizar a dívida do consórcio. E olha que bacana, o cliente pode diminuir o tempo de pagamento. Então, você comprou um plano de 200 meses, que é de 16 anos. Aí você deu um lance de 200 mil, que é de 40%. Ao invés de pagar sua casa em 200, que é 16, você pode pagar sua casa em 12. Pagar a casa em 12 anos. Em 12 anos. Maravilha, hein? Sensacional. Ou você fala assim, não, Rodolfo, para mim 16 anos tá ótimo. Eu prefiro reduzir o valor da parcela. Aí vamos imaginar, você estava pagando lá uma parcela de R$ 3.000, R$ 2.000, você divide a parcela 40%, então você vai começar a pagar uma parcela de R$ 800. Então existem essas duas possibilidades quando o cliente é contemplado dando lance. Muito bom, muito bom. Aí vamos colocar naquele ponto. Você já colocou, saiu o sorteio, Sim. O cliente não estava pagando direitinho. Não estava com a parcela em dia. A parcela. Quais são as implicações? Porque a gente falou dessa situação específica do sorteio. Sim. Mas quais são as implicações de quem está e não está dentro do consórcio, mas não está em dia? Bom, acho que essa é a primeira implicação, né? Então, se o cliente for contemplado por sorteio ou até por lance, ele não. A contemplação dele não vai ser efetivada, a gente vai passar para os próximos da lista. Eu acho que a outra implicação é que se o cliente não regularizar a situação dele em pelo menos 3 meses, ele pode ter seu plano cancelado. E aí ele teria que, caso ele queira continuar com o consórcio, ele tem que fazer contato com a administradora, fazer uma renegociação e tudo mais. Antes de ter adquirido o bem, Flávio, o cliente não tem o nome negativado, caso ele fique inadimplente, tá? Ele pode ter desistido, olha, o consórcio fazia sentido para mim antes, agora não faz mais porque eu mudei os meus planos. Faz parte, ele cancela, tem uma multa contratual de cancelamento, que também acho que é uma implicação importante, mas ele não tem o nome negativado. Agora, quando o cliente já tem o bem adquirido, aí o processo é diferente. Porque existem 2 momentos do participante no consórcio. O primeiro é antes da contemplação. Antes da contemplação, você está pagando a parcela, então você é credor. Está colocando dinheiro no grupo consorcial. Depois que você é contemplado, você vira devedor. E aí você tem uma responsabilidade. Não que antes você não tenha, é porque depois que a administradora liberou quase do recurso para você comprar sua casa, o dinheiro está na mão, você já comprou. Você precisa continuar pagando a parcela para a gente liberar o crédito para os outros participantes.
Então, depois da aquisição do imóvel, aí as implicações elas são maiores, como, por exemplo, um financiamento Sim. quando você não paga ali as suas parcelas, tá? A gente falou agora há pouco, você usou um exemplo, tem um FGTS guardado, resolvi utilizar. Dá para usar o FGTS? Eu não sei se o exemplo que você colocou foi a pessoa saiu do emprego e esse FGTS estava liberado. Ou você pode usar o FGTS mesmo. Você está no emprego Pode. CLT e hoje você pode utilizar aquele saldo. Pode, e acho que essa é uma medida fantástica, porque existem muitos profissionais hoje que trabalham no regime CLT, que têm recurso de FGTS guardado e de repente esperando uma oportunidade para fazer a compra do Uhum. seu primeiro imóvel ou do segundo, enfim. E o cliente pode utilizar o FGTS no consórcio, Flávio, em pelo menos 3 situações, tá? A primeira é a seguinte, foi dentro do exemplo que eu dei, que é utilizar o FGTS para dar lance no consórcio. Então você tem 200 mil reais de crédito, tem 100 mil de FGTS, usa 100 mil e se esse lance for competitivo, você pode resgatar o crédito para comprar tua casa. O segundo é o seguinte, o cliente pode usar o FGTS como pagamento complementar ao consórcio, diferente. Você tem um crédito de 100 mil reais e tem um crédito no consórcio de 100 mil e FGTS de 100 mil. Você junta esses dois valores e compra o imóvel de 200. E o terceiro é usar o FGTS para amortizar o saldo devedor do consórcio. Então essa é uma modalidade muito conhecida e tradicional no financiamento imobiliário, né? Que as pessoas elas vão utilizando o FGTS para amortizar o saldo devedor sempre na ordem inversa, da última parcela para a primeira. E também dá para fazer essa operação no consórcio. Porque o funcionário CLT, mesmo que ele tenha utilizado o FGTS no momento da compra do imóvel, ele vai continuar Sim. acumulando o FGTS. Então, em algum momento, esse montante vai estar um valor ali considerável, ele pega lá o valor de FGTS e vai amortizando a dívida do consórcio também. Acho interessante essa pergunta aqui. Posso transferir minha cota de consórcio para uma outra pessoa? Por exemplo, você está dentro de um plano Sim. e tem algum problema de saúde. Legal. Não, e essa é uma excelente pergunta. Eu costumo brincar falando o seguinte, né? Que não é o consórcio que vai dizer o que as pessoas têm que fazer da vida delas. O que o consórcio é, Flávio? O consórcio é uma ferramenta financeira que vai ajudar o cliente a realizar qualquer necessidade financeira que ele tenha. Então, um ponto importante, você pode transferir sim, mas antes disso, o cliente ele pode solicitar no final do plano do consórcio o resgate do valor do crédito em dinheiro. Então, você comprou um consórcio de imóvel, você não tem obrigatoriedade de comprar um imóvel. Você pode pagar o consórcio até o final e em 15 anos, 16 anos, você resgata o valor do crédito do consórcio corrigido em espécie na tua conta. Então imagina só que para muitos brasileiros o consórcio serve como uma ferramenta de poupança. Tem algumas pessoas que falam assim, Rodolfo, o consórcio para mim é uma poupança forçada, que se eu não tiver o consórcio para pagar, eu não consigo juntar dinheiro. Então assim, ó, de fato, você pode resgatar o valor do crédito em espécie. Agora sim, ó, vamos imaginar uma outra situação. Você, pegando o exemplo que você deu, fiquei doente, mudei os planos da minha vida, não vou mais morar no Brasil, vou ir para a Irlanda, sei lá, gosto da Irlanda, vou morar lá e o consórcio não faz mais sentido na minha vida. O cliente pode transferir a cota de consórcio dele para uma outra pessoa antes da contemplação, sem custo nenhum para fazer a transferência. O que a administradora de consórcio vai fazer, por exemplo, no caso da Porto, é uma análise de crédito para ver se a pessoa que está pegando o consórcio, se ela tem a condição mínima ali para arcar com a parcela da cota que ela está pegando, tá? Para uma pessoa aderir ao consórcio, documentos necessários, como é que faz esse trâmite? Legal, porque assim, ó, é muito simples para fazer a contratação do plano do consórcio. Acho que basicamente o cliente precisa passar o CPF. Então, pelo CPF, eu já consigo saber se eu tenho alguma oferta disponível para você ou não, mas na contratação o cliente não precisa passar nenhum documento. É só falar os dados, nome, endereço,
qual que é a atividade profissional, qual que é a renda bruta e tudo mais. Então, essas informações mais básicas, escolher como vai ser a forma de pagamento da primeira parcela, e ele entra no grupo e começa a pagar. Quando, eventualmente, a administradora pode pedir algum documento. Quando ele for contemplado, que a gente vai precisar, por exemplo, recolher a documentação do carro, recolher a documentação do imóvel, e, eventualmente, hoje, só em 2% dos casos totais, a gente pede alguma documentação de análise de crédito. Por quê, Flávio? E aí eu vou falar sobre como o processo funciona na Porto, tá? Não estou falando pelas outras administradoras, pela Porto. Hoje, a análise de crédito da Porto, ela é 100% automatizada. Então, comentei sobre a consulta, porque baseado no CPF do cliente, eu já sei se eu vou conseguir atender ele ou não, se eu tenho crédito para liberar para ele ou não. E quando o cliente é contemplado, a gente roda essa análise de crédito automática de novo. E a grande maioria dos clientes são aprovados de forma automática, por esse motivo não precisa entregar nenhum papel. Então a gente tem várias ferramentas digitais hoje em dia, né? Inclusive a gente está aqui hoje falando de um podcast, algo super novo, e a inovação também chegou no consórcio. Interessante, né? Com um número, Sim. toda essa análise sendo feita Uhum. e a facilidade das coisas estarem saindo. É um mundo novo, né? É um mundo novo. É um mundo novo e assim, ó, hoje, por exemplo, um cliente compra um consórcio de automóvel na Porto, quando ele for comprar o carro, ele consegue fazer o processo 100% digital. Então, por exemplo, hoje, um cliente que está em Rondônia consegue comprar consórcio com um corretor de Campinas. Ele consegue, porque a assinatura é digital. E todo o processo de análise de documentação do carro ou do imóvel é feito pelo aplicativo da Porto. Então esse era um ponto também que a gente já falou de garantir, né, a Claro. segurança para esse cliente. Então quais são as medidas de proteção para esse consumidor nos vários momentos, desde a Sim. contratação, na contemplação e de conseguir fazer essa compra, né, de garantir o sonho. Sim. Bom, eu acho que assim, ó, existem alguns pontos importantes em relação a isso. Eu acho que o primeiro é que o próprio consumidor tem que fazer uma pesquisa para entender qual é a empresa correta, qual é a empresa que está mais alinhada com os valores dele, eh, atendimento também. Confio no meu corretor, é um corretor que me dá suporte, que está sempre comigo, que já me atende em outros negócios, e claro, a administradora, né? Como são as entregas dessa administradora? Eu já tenho produto com ela tem qualidade, ela presta pela transparência. E eu acho que o que garante isso é o próprio regulamento do produto. Então, quando o cliente adere ao consórcio, ele tem acesso ao regulamento com todas as cláusulas que envolvem o negócio. E um ponto super importante é que o consórcio, desde 1990, mais ou menos, ele é fiscalizado pelo Banco Central do Brasil. Então, toda e qualquer administradora de consórcio permitida, que hoje consegue fazer comercialização de consórcio, Flávio, ela atende ali várias regras e critérios do Banco Central em relação à qualidade, em relação à transparência, em relação à lisura dos processos. Então, acho que o Banco Central, inclusive, tem várias consultas públicas para o consumidor fazer. Se ele tiver alguma dúvida em relação em qual administradora ele pode consumir, é legal que ele consulte no Banco Central. Se tem reclamação procedente daquela administradora, qual que é a reclamação, se foi tratado, se não foi tratado, além, claro, de contar com um corretor de seguros de confiança, né? E acho que pelo próprio perfil, né, do consórcio, de ser algo planejado, Sim. isso tudo fica mais fácil, né? Com certeza, com certeza. Fica mais fácil e, ao mesmo tempo, por este motivo, é fundamental que o cliente escolha alguém de confiança para Sim. fazer. Porque é que nem você disse, né? Não é uma compra de 2 meses, não é uma compra de 1 ano. Diferente de um seguro de automóvel que tem vigência de 12 meses, o consórcio é diferente.
Então você está realizando o seu sonho por intermédio dessa pessoa. Você está realizando o seu sonho por intermédio dessa empresa. E aí, quando a gente coloca nessa perspectiva, o que essa empresa passa para você? Ela passa transparência, ela passa confiança. Quem está te atendendo vai te apoiar numa situação que eventualmente você precise de uma dúvida, esclarecer algum ponto. Então, acho que esses são fatores super importantes, Flávio. E como conseguir colocar isso dentro da empresa, trazer o time para isso, para conseguir explicar, porque é uma modalidade diferente. Obviamente, em todos os Sim, departamentos de venda comercial, é preciso ter um relacionamento muito bom. Mas sim. esse parece ser um pouco mais direto e um pouco meio de que um carinho maior entre quem está nesse meio campo de trazer essa pessoa junto à empresa e realizar esse sonho. Precisa ter um jogo de cintura maior para realizar o consórcio? Ou segue a mesma regra para as outras plataformas? Eu acho que assim, ó, quando a gente fala de consórcio, eu acho que primeiro, eu acho que as pessoas elas precisam entender que talvez comprar tudo na hora tenha um custo que algumas pessoas ainda não pararam para fazer conta. Então, quando a gente fala, acho que principalmente desse processo que você perguntou, assim, em relação à flexibilidade do consumo, eu acho que sim, é flexibilidade, de repente, para entender como funciona melhor esse negócio. Puta, mas como que é? Eu ouvi lá no podcast, fiquei com dúvida. Como que é esse negócio do sorteio? Qual que é a minha probabilidade real de ser contemplado com o valor que eu tenho guardado? Então, acho que primeiro é escutar um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem pessoas, por exemplo, que consumiram consórcio em outro período da sociedade, quando ele não era, por exemplo, fiscalizado pelo Banco Central. Eu trabalho há 14 anos na Porto, há 14 anos neste segmento, e eu já ouvi, não, mas uma vez eu fiz consórcio, Rodolfo, que não foi um negócio legal. Era outro momento, era uma outra realidade, era uma outra fiscalização. Então o negócio mudou. E aí, só para a gente dar uma ideia de dimensão desse negócio, hoje, a cada 5 carros adquiridos no Brasil, Flávio, um é através do consórcio. A cada 3 imóveis adquiridos no Brasil, um é através do consórcio. Hoje, mais de 50% dos clientes contemplados no consórcio de imóvel usaram o FGTS. Então, assim, ó, eu vou falar só pela Porto. No ano passado, a Porto Consórcio distribuiu em créditos para clientes mais de 10 bilhões de reais. De pessoas que estão realizando os seus sonhos, que estão planejando a compra dos seus bens, utilizando essa ferramenta. Então, assim, a gente está falando de um mercado que cresceu nos 2 anos de pandemia. Então, assim, por que esse negócio é tão legal? Por que tem tanta gente falando de consórcio? Então, respondendo a tua pergunta agora de forma mais objetiva, quando você fala da flexibilidade, sim, é um convite para entender essa flexibilidade, como esse negócio funciona. Interessante. Os números impressionante. Cada Sim, 3 imóveis, um, um já por um consórcio. Quando que sim. começou a ter esse boom? Foi a partir da pandemia mesmo ou já há um tempinho isso foi Já. um crescimento, mas acentuou agora ou não? Eu acho que agora eu acho que ele deu uma acentuada, assim. Se o mercado de consórcio fosse um gráfico, imagina que ele estava sempre crescendo, mas aí do nada ele vai fazer, psh, e aí a gente continua lá em cima. Eu falei um pouquinho no começo aqui da nossa conversa que o brasileiro tem ganhado consciência financeira. E é verdade, para quem está me ouvindo aqui agora, duvido alguém que não escute um podcast sobre alguém que dedicas sobre poupança financeira, sobre onde investir, como investir, qual o melhor título, quanto você tem que poupar para ter X milhões em X tempo. Então, assim, ó, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas têm mais acesso à informação. Com acesso à informação, as pessoas
avaliam possibilidades. Avaliando possibilidades, o consórcio se apresenta com uma possibilidade. E aí, na medida que as pessoas foram fazendo conta, Flávio, o consórcio de fato se apresentou como uma ferramenta muito mais interessante em várias situações. E aí, por este motivo, o consórcio está crescendo tanto. E aí tem um outro ponto que eu acho que é mais ou menos assim, ó. Quem já pagou muito caro por uma casa, sabe a dor que é de às vezes querer fazer uma viagem para o exterior ou querer levar seus filhos para conhecer um lugar novo e falar assim, tá apertado, não dá. O orçamento tá em cima. E aí falou assim, nossa, a próxima compra eu vou me planejar de uma forma diferente. E aí enxergou no consórcio uma alternativa para fazer diferente. Como esse número que a gente fala, né, deu esse boom, esse gráfico, existe assim, num futuro, o consórcio ultrapassar o financiamento? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, primeiro que assim, ó, a gente tem um problema estrutural no nosso país. A gente, comparado com outros países mais desenvolvidos, a relação de crédito imobiliário distribuído aqui, ela é muito pequena quando a gente faz uma relação com o PIB, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. A Suíça, que é um país super desenvolvido, a relação de crédito imobiliário, quando a gente compara com o PIB, é mais 50%. Aqui a gente está falando de menos de 10%. Menos de 10%. Então, assim, ó, tem muita gente no Brasil que não tem acesso a crédito. Fim. Então, assim, qual que é a estimativa desse negócio? É crescer cada vez mais. Porque o consórcio, Flávio, é uma alternativa para as pessoas comprarem sua casa e seu carro de forma mais barata e planejada. Então, o que está acontecendo com o consórcio que a gente falou do crescimento e tal? Porque na medida que você compra e que você vê que funciona, e que é mais barato, e que você pagou em menos tempo, e que a estratégia que o teu corretor te ofereceu, ela funcionou, você fala para um amigo, que fala para outro, que fala para o outro, e aí o consórcio ele vai ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas. E acho que uma coisa legal, eu contei daquela história no comecinho do surgimento do consórcio, e até para dar um toque de patriotismo aqui para nossa conversa, pessoal, o consórcio é um produto brasileiro, feito por nós. É uma solução de crédito que ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos, feita por nós. A gente tem Guaraná, Guaraná é nosso. Guaraná é nosso, Guaraná é consórcio nosso, também. BR, consórcio também. Rodolfo Comitri, a Porto Seguro tá com uma campanha agora, né? Chamada Acelera, se eu não me engano. É isso. Como é que ela funciona? Bom, primeiro que não dá para falar dessa campanha sem fazer uma introdução. É a maior campanha que a gente fez aí. A Porto Consórcio ela já existe há mais de 47 anos, né? E ao longo de toda essa história foi a maior campanha que a gente fez para de fato levar o consórcio para todo mundo que tiver interesse de conhecer a ferramenta. E ela tem validade agora até o dia 31 desse mês, Flávio. Tá E na o vigência, cliente né? tá vigente. Acho que esse é um ponto bacana para reforçar com a nossa audiência. E o mais legal, o cliente que comprar consórcio até o dia 31, consórcio da Porto, vai pagar a parcela pela metade até a contemplação. Então pensa comigo. Uma baita vantagem, hein? Uma baita vantagem. Pensa comigo, ó, um crédito de R$500 mil, o valor da parcela original é de R$3.200. Vou dando um exemplo, tá? Na campanha, o cliente paga R$1.600, R$1.700. Isso até a contemplação. Até a contemplação. Foi contemplado, aí o cliente tem o valor que ele deixou de pagar diluído nas parcelas vincendas. Mas até o momento da contemplação ele paga a parcela pela metade. E no imóvel, Flávio, uma coisa sensacional é que o cliente, quando ele compra o consórcio, ele paga um valor na entrada.
que a gente chama de taxa de administração antecipada. Ele paga 2% do valor do crédito quando ele compra o consórcio. Nesse mês de agosto, o cliente não paga essa entrada. A taxa está diluída em todo o plano em 200 meses. Então, além da parcela pela metade, ele não paga essa entrada alta, que é um valor mais elevado, quando ele compra o consórcio. As regras para participar, então, do Acelera. As regras para participar do Acelera é: consulte o seu corretor, passa lá o CPF para ele, se tiver uma oferta disponível, aí você só vai ter o trabalho de escolher o valor do crédito que você precisa. A gente tem, por exemplo, Flávio, parcelas a partir de R$280 para comprar automóvel. 280 para R$35 mil de crédito. Então, acho que de fato vale a pena consultar, vale a pena dar uma olhada, porque tem muita opção bacana. Então vai até o dia 31 de agosto. Até o dia 31 de agosto. Tempo limitado. Tempo limitado. Então, acho que é legal consultar antes, porque existe sim, você fez a pergunta, né? Existe sim uma quantidade muito grande de opções de plano, de prazo diferente, de valor parcela diferente, de valor de crédito diferente. Então, consulta hoje, consulta já, porque aí tem um tempo ali para fazer conta. Ah, vou querer 500 mil, vou querer 300 mil, mas essa cabe no bolso, mas aquela não cabe. Consulta antes para não correr o risco de perder essa condição. Rodolfo Comitri, gerente de desenvolvimento comercial Brasil da Porto Seguro, queria agradecer a participação aqui neste primeiro FPX Cast especial. Foi uma conversa muito legal, a gente tirar essas dúvidas sobre consórcio. Imagino que a gente conseguiu aqui trazer muitas informações ao longo dessa conversa aqui no FPX Cast e agradecendo de coração essa participação no podcast. Flávio, eu que agradeço. Eu tô até 11. Passou muito rápido. Boa, né? Passou muito rápido. Muito legal estar aqui. O que é mais fácil, fazer um consórcio ou podcast? Olha, esse mês é mais fácil fazer um consórcio. Mas acelera, né? Mas em outros meses, fazer podcast é complexo. Então, parabéns aí pelo trabalho. E acho que é isso. Dar um último recado aqui. Aproveite de fato essa oportunidade. É uma condição diferente e a gente só tem uma certeza na vida que em algum momento a gente vai precisar de dinheiro para realizar alguma coisa que a gente quer. Seja viajar, comprar uma casa, comprar um carro, comprar um caminhão. E para essa necessidade existe uma solução financeira muito interessante para você. Rodolfo Comitri, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradecendo a todos que acompanharam aqui o FPX Cast especial, a gente trazendo todas as informações sobre consórcio. Acredito que a gente conseguiu aí levantar as principais dúvidas e explicar as principais dúvidas aqui dentro dessa conversa que passou rápida mesmo. Sim. E o entrevistado ajuda demais. Obrigado, viu, Rodolfo? Obrigado Foi você. Sensacional ter essa conversa com você. Tá aí. Faz esse favor. Clica no sininho, né? O pessoal tem que se inscrever, Rodolfo. Com certeza. Tá acompanhando, tem que se inscrever. Comenta. O material continua sempre. E você faz esse compartilhamento, manda para todo mundo. E isso ajuda demais a gente crescer como podcast. E claro, né? Tirar essas dúvidas de um assunto tão importante. Agradecendo a Porto Seguro, agradecendo essa parceria espetacular com a Demais Seguros, a gente podendo trazer, né, e tirar essas dúvidas sobre um assunto tão importante. Agradeço mais uma vez ele sempre, nessa supervisão técnica, Thiago Duca, neste cenário diferente do FPX. Lindo, inclusive, né? Espetacular. Ele montou isso aqui tudo numa rapidez. Final de semana, nem aquela cervejinha, Thiago, não tá dando, né? Complicado o negócio. Duca, estúdio e podcast. São 3 cenários aqui, tá? A gente hoje num cenário diferente, porque é o FPX Cast especial. E é um estúdio sensacional. Realização, FPX Comunica. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Juízo, pessoal! FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Demais Seguros.
o seu seguro em 5 minutos. Acesse dmaisseguros.com.br e faça a sua cotação. É rápido e fácil. Demais Seguros, fazendo sempre mais por você.